34º vídeo, Conselhos de um caminhante de Deus no falar. Efésios 4:29, na tradução A Mensagem. Lembram que no vídeo passado falamos que uma colega professora disse que se conselho fosse bom, não seria de graça? Pois, hoje continuaremos com mais alguns conselhos do apóstolo Paulo. Claro que eles só farão sentido e diferença na vida daqueles que os ouvem e os colocarem em prática. Jesus, em seu curto ministério presencial aqui na Terra, já falou: bem-aventurados os que ouvem e praticam a palavra. E no final do Sermão do Monte, ele disse: os que colocam em prática suas palavras são como pedreiros competentes. Já os que não as vivem são como pedreiros incompetentes. Cada um vive conforme suas escolhas. Portanto, todos precisamos ouvir e colocar em prática o que ouvimos, gravamos em nosso coração, de maneira que sejamos mudados de dentro para fora, a todo dia, em todo o tempo, em todo momento. O conselho de hoje é ainda mais difícil de se colocar em prática. O desafio é ainda maior e creio que ninguém escapa. Todos pecamos nessa área. Vejamos. Tenham cuidado com a maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. Falem apenas o que é útil e que ajude os outros. Cada palavra de vocês deve ser um presente. Efésios 4:29, na tradução da Bíblia, A Mensagem. Vejam que dificuldade. Cuidarmos com a maneira de falar. Em um dos grupos de estudo da igreja local, nesse período, estamos estudando sobre as sombras em nossas emoções e sentimentos, de como elas nos afetam, e é incrível como todos as temos. E muitas delas foram sendo construídas desde a infância. Dias atrás, uma pessoa disse: meu pai sempre dizia, se você não valoriza e ajunta um parafuso do chão ao varrer, você não vale esse parafuso. Vejam como podemos inculcar na mente das pessoas conceitos exagerados que no futuro se transformam em sombras, que nos atormentam, nos tiram a paz. Pois essa pessoa que nos falou está tendo dificuldade em desacelerar na sua rotina de vida, tem dificuldade em viver o hoje, o presente. E isso veio da forma como foi educada. Seu pai tentou passar a importância de dar valor às pequenas coisas, o que também é muito importante, com certeza. Contudo, ele falou de maneira errada, exagerada, dando mais valor a um parafuso do que para sua própria filha. É quase impossível nós, pais e adultos, não errarmos na maneira como falamos com os nossos filhos. O mesmo acontece com os adolescentes e jovens também. Eles também erram na maneira como falam. Às vezes temos razão no que falamos, mas o fazemos de maneira errada, no tempo errado ou com a expressão facial errada. Às vezes fazemos uma cara de apavorados e isso já muda o semblante, muda a compreensão da pessoa. Percebam como é difícil acertar nessa área. Todos erramos no falar, mais cedo ou mais tarde. Todos nós erramos. O ideal é irmos nos policiando e nos corrigirmos, tão logo percebamos nossas falhas no falar. Outro fato importantíssimo e que pode dar um grande resultado é rotineiramente conversar com outras pessoas sobre o assunto e permitir dar a liberdade para as pessoas expressarem a opinião delas sobre o assunto e estarmos abertos para correções e dicas de todas as pessoas. Mas tudo isso precisa passar pela peneira da palavra de Deus. Precisamos uns dos outros. Não sabemos tudo,
Na verdade, erramos mais do que acertamos. Somente cuidemos com quem vamos falar ou abrirmos-nos, para não piorar ainda mais a situação. Conselhos sensatos normalmente vêm das pessoas que temem e andam com Deus. Pessoas que não temem a Deus, que não procuram praticar a palavra de Deus. Cuidado, essas pessoas podem não ser boas conselheiras e você pode ter dificuldades ainda maiores se seguir os seus conselhos. Já presenciei pais falando: você não presta, é um inútil. Esse filho cresce com uma sombra no seu subconsciente de que ele não tem valor. Alguns passam a se esforçar exageradamente no trabalho para provar que seus pais estavam errados. Outros se entregam para o mundo das drogas e do crime, já que seus pais dizem que não prestam. Então, acabam assumindo essa maneira de viver. Nossas palavras são poderosas. Elas chegam mais fundo, elas chegam mais fundo no coração das outras pessoas do que imaginamos. Se repetirmos várias vezes e por dias seguidos a mesma expressão, acabaremos aceitando aquilo como verdade e inculcando na mente dos outros também. Por isso, muito cuidado na maneira como falamos e o que falamos. Não é fácil, mas é possível. Uma dica é falar menos e refletir antes no que vai falar. Por exemplo, será que eu gostaria de ouvir do outro o que estou para falar? Não fale com pressa, não fale no momento de raiva, não fale no momento que você está irado. Evite certas colocações em momentos de ira. Já gravamos um vídeo sobre isso, dias atrás você pode procurar lá no YouTube e você vai encontrar esse vídeo. Paulo continua seu conselho: nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. Ainda no tempo do magistério, aprendi que a palavra nunca pode indicar algo que não seja possível, mas que se deseja, que se almeja, que se busca. Nesse ponto, então, é muito difícil. Certa vez viajei o dia inteiro com uma pessoa que de tempo em tempo falava uma besteira, uma baixaria. E isso foi me incomodando, até que chegou no ponto de questionar se essa pessoa não teria outras expressões e palavras menos nocivas. Ficou um clima difícil por um tempo, pois a maioria das pessoas não gostam de ser corrigidas, mas me senti forçado a falar. Algumas pessoas falam mais em diabo, demônio, expressões assim, nada espirituais, ao menos não o que Deus gostaria que nós falássemos. E eu tenho questionado algumas pessoas e digo, em vez de falar essas palavras, por que não fala anjinho, abençoado? É uma forma de você mudar a expressão que você está utilizando. Na minha adolescência, trabalhava em obras na construção civil. E o vocabulário de muitos desses trabalhadores é pesado, grosseiro e malicioso. Mas eu não aprendi isso na minha família. Meus pais evitavam certas expressões em nossa frente e nem eram acostumados a falar nelas. Meu pai era pintor, então convivi nesse meio de obras, mas não aprendi dele a blasfemar, falar mal ou dizer palavrões. Não de meu pai. E Paulo vai além. Falem apenas o que é útil e que ajude os outros. Dias atrás, uma pessoa compartilhou que num momento de ira falou para outra pessoa que era muito próxima dela: você agindo assim está pior que o diabo. Fiquei chocado com a comparação. Eu não teria coragem de dizer isso para uma pessoa próxima. Talvez essa pessoa tenha ouvido de outra pessoa algo semelhante e agora foi sua vez. Essas expressões são normais em novelas e filmes.
Augusto Cury, inclusive, diz que uma pessoa abusada normalmente passa a abusar a outra, ou uma pessoa que foi ofendida passa a ofender a outra também. Comentei com essa pessoa que o arrependimento é muito importante e o pedido de perdão se faz necessário. E ela me colocou que ela já havia se arrependido e já havia pedido perdão para essa pessoa, mas que a pessoa ofendida diz que doeu e que isso vai ficar marcado. E realmente ficam as marcas, não há como negar. Precisamos interromper essa prática de falar sem pensar. Além disso, temos de alimentar nossa mente e nosso coração com a palavra de Deus, a qual expressa amor, perdão, paz, misericórdia, aceitação, justiça. E quando estivermos cheios dela, da palavra de Deus, passaremos a transbordar, ou seja, falar adiante essas mesmas experiências que estamos tendo de e com Deus. Quando estamos cheios de Deus no nosso interior, nós vamos transbordar para as outras pessoas o que nós temos cheios em nosso interior. Se queremos ter uma vida diferente, se desejamos ter uma sociedade diferente, que primeiro comece em mim, em nós. Paulo deixa esse conselho à comunidade cristã de Éfeso, o qual serve para nós também. Naquele tempo, os cristãos eram a minoria na cidade e viviam cercados de uma cultura pagã. O povo, aterrorizado por poderes invisíveis, buscava proteção nas artes mágicas, ou usavam a bebida, o sexo, o misticismo ou o dinheiro como forma de escape. O contraste entre a paz de Cristo e a paz de Roma era gritante. Lembremos que a maioria da população era pobre e escrava, e podia ser vendida por alguns trocados. Isso mesmo, as pessoas eram objeto de compra e venda naquela época. Vivemos tempos difíceis, sim, mas aqueles que desejam caminhar nessa jornada peregrina no caminho de Deus têm apoio e têm condições de seguir essa jornada. Terá pessoas para lhes ajudar. Temos caminhado com várias pessoas e em todas vemos mudanças e transformações. Ninguém desses caminhantes é perfeito, longe disso, mas todos estão buscando perceber quando erram. Reconhecem, pedem perdão, procuram o conserto e seguem a caminhada com Deus, nosso Pai Celeste, acompanhados de outros irmãos e irmãs na fé cristã. Talvez o grande desafio de hoje seja a última parte desse versículo. Cada palavra de vocês deve ser um presente. Que maravilha essa frase! Ao invés de amaldiçoar, vamos abençoar. Ao invés de bestemar, vamos bendizer. Vamos orar pelas pessoas, desejar o bem para elas. Nada de ciúmes ou invejas. Vamos celebrar a vida, o amor, a paz, o entendimento, a compreensão. E ao errarmos, vamos logo reconhecer, reparar o que for possível e pedir perdão a todos, ainda mais se for da família. Vamos valorizar as pessoas e nem tanto as coisas. Vamos valorizar a família e cada um de seus membros. Talvez tenha alguém que é mais de cabeça quente na família. Valorize. Fale palavras que sejam um presente na vida dessas pessoas. Elogie. Valorize o que a pessoa faz de bom ou de bem. Talvez seu colega de trabalho não seja tão legal. Bendiga a vida dele. Abençoe seu caminho, seu convívio. Vamos transformar o mundo onde vivemos cuidando da nossa maneira de falar. Temos estudado bastante em nossos grupos de estudo e nos cultos sobre a necessidade de mudar o estilo de vida, a maneira de viver. E vemos que Paulo fez o mesmo com os cristãos em seu tempo, animando, encorajando, desafiando que eles imitassem a vida de Cristo, o estilo de vida de Jesus. Ser cristão é isso, identificar-se com Cristo em seu estilo de vida. Vamos cuidar mais
a maneira como falamos, o que falamos e como falamos. Vamos nos desafiar a abençoar a vida do próximo. Vamos nos encher do amor de Deus e transbordar na vida do próximo. Que nosso falar seja um presente na vida de nosso próximo. Esse é o desafio dessa semana. Reflita se o seu falar realmente é um presente abençoador na vida das demais pessoas. Oremos. Pai Celeste, obrigado por me animares a cuidar a maneira como falo. Que meu falar possa ser um presente abençoador na vida de cada pessoa com quem convivo. Perdão por todas as vezes em que pequei no falar. Ajuda-me a viver o estilo de vida de Cristo. Também me dê sabedoria, coragem, forças, discernimento e bom senso, para que eu possa mudar a maneira com que falo com as pessoas. Preciso de sua orientação, Senhor. Que teu Santo Espírito renove também essa área em minha vida, pois ele tem total acesso em meu coração, para transformar tudo o que ainda precisa ser mudado em mim. Tudo isso oro, agradecido em nome de Cristo Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. E se gostou, dê seu like, se inscreva no canal. Toda semana temos vídeos novos. Temos aí vários vídeos anteriores a esse. Procure no canal MD Caminhando e você vai ter esse acesso. Deus abençoe você, sua vida e sua reflexão. Não se esqueça, cuide a maneira como você fala, cuide o que você fala. Que Deus continue abençoando a sua vida.